Muito bem, nono ano, bom dia. Vamos continuar então os nossos exercícios aí da nossa revisão, tá? Eu estou trabalhando aí com os exercícios da página 57, tudo bem? Vamos para a primeira questão da página 57. Pessoal, é o seguinte, na página 57, o que diz a questão? Vou ler para vocês aqui da nossa apostila, tá? Ó, vamos lá então. Na página 57, ó, o que ele está falando, tá? Um quadrado de área 36 centímetros quadrados está escrito em uma circunferência. Determine a medida do raio e o comprimento da circunferência. Aqui está uma forma aqui, mas para vocês isso aqui não importa porque é o caderno do professor, tá? Vamos fazer da nossa forma, tudo bem? Então nós temos a figura aí, ó, que é um quadrado escrito em uma circunferência. Ele quer que a gente calcule o comprimento da circunferência e quer que nós encontramos a medida do raio, tá? Pessoal, antes de tudo, o que acontece? Como essa figura aqui é inscrita, e ele deu que cada lado da figura aqui, ó, ponta do lápis, cada lado da figura vale x, tá vendo do quadrado? Essa medida que vai daqui até a borda aqui é o raio, tá? Para calcular a área de um quadrado, ó, se cada lado vale x, é só multiplicar base vezes altura ou lado vezes lado, que é um quadrado, porque os quatro lados são iguais. Então, a área de um quadrado, ó, é lado vezes lado. Se cada lado vale x, x vezes x. Quanto que é x vezes x? Eu vou determinar que a área vale x ao quadrado, tá? A área de um quadrado é o seu lado elevado ao quadrado. Então, o que acontece? Eu vou vir aqui, como cada lado vale x, eu descobri que a área é x ao quadrado, ó. X ao quadrado vai ser igual à própria área, só que a área foi dado do problema, ó. É 36 centímetros quadrados, então x ao quadrado é igual a 36. Nono ano, como tem esse expoente aqui, ó, vamos deixar o x sozinho, vamos extrair a raiz quadrada desse número aqui, que foi dado de 36. Portanto, encontramos que cada lado do quadrado tem 6 centímetros, tá? Cada lado do quadrado tem 6 centímetros. E aí, se você multiplicar lado vezes lado, ó, 6 vezes 6, quanto dá? 36, certinho, tá? Então, nós achamos ali o lado do quadrado já. Ele não pediu isso, mas nós já encontramos, tá bom? Agora é o seguinte, pessoal, como ele quer saber o comprimento da circunferência e o raio, primeiro vamos encontrar o raio, tá? Aqui eu tive que fazer com vocês uma analogia. Por que uma analogia? Presta atenção. Naquelas fórmulas que nós estudamos das figuras inscritas, pessoal, a fórmula para calcular o raio da circunferência é isso aqui, ó, é o lado em função do raio. L de lado, ó, o lado é igual ao raio vezes a raiz quadrada de 2. Essa aqui é uma daquelas fórmulas que nós calculamos no quadrado inscrito, tá? Portanto, eu coloquei aqui a setinha para vocês na frente. Como o lado vai ser o meu x, portanto, o lado do quadrado, o L, é igual a x, tá? Volto para essa fórmula. No lugar do L, eu vou colocar x, ó. X é igual a R, raiz quadrada de 2. Muito tranquilo, nono ano. Aí, o que nós fizemos aqui, ó? O x vale quanto? Que nós acabamos de achar? 6. Pega o 6 e coloca aqui, ó. 6 é igual a R vezes a raiz quadrada de 2. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou aproximar para vocês. Vou deixar o R sozinho, ó. 6, vou passar a raiz de 2 dividindo. No nono ano, vocês já sabem que raiz não pode ficar embaixo. Vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2. Ficou 6 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2, tá? Aí eu dividi, ó. 6 dividido por 2... 3. Resposta, 3 raiz de 2. Ah, legal. Então, acabamos de encontrar o raio. O raio, esse raio aqui, essa distância do centro do quadrado até a borda, vale 3 raiz quadrada de 2, tá? Então, uma das coisas que o problema quer, que é o raio, já encontramos, tá aqui. Vamos agora, nono ano, encontrar o comprimento de uma circunferência. Qual é a fórmula do comprimento da circunferência? Comprimento é 2π vezes o raio, tá? O π é uma constante, é um número, ó. 2π raio, que aí vocês não esquecem. Seus π raio. Nono ano, seus π raio. 2π raio, tá? Então você substitui, ó. Comprimento é igual a 2
O π você mantém, o raio acabamos de encontrar, que é 3 raiz de 2. Pessoal, veja bem, eu vou aproximar a câmera aqui, que aqui é o seguinte, ó. Como que você vai fazer essa conta aqui? Você só vai multiplicar 2 vezes 3, vai manter o π, tá? 2 vezes 3 dá 6. 6π raiz de 2. Esse é o comprimento dessa circunferência aqui. Então, encontramos o raio e encontramos o comprimento no nono ano. Não tem segredo, pessoal. Não tem segredo, tá? Ó, bonitinho aí para vocês. Encontramos o raio. Encontramos o valor do raio. E encontramos o comprimento da circunferência fazendo 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes o π eu mantive, o raio é 3 raiz de 2, fizemos 2 vezes 3, que é 6, 6π raiz de 2. Então, essa é a resposta da primeira questão, tá ok? Muito tranquila, pessoal. Agora, no nono ano, vamos para o exercício 2, que acho que é um dos mais fáceis. Nossa, professor, que coisa difícil. É bem tranquilo o exercício 2, tá bom? O que diz o exercício 2? Vamos pegar a apostila aqui, ó. Determine a medida dos lados de um triângulo equilátero cujo raio da circunferência inscrita mede 3 raiz de 3. Muito bem, vamos lá então. Então, nós temos aí um triângulo equilátero, nono ano. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem o quê? Três lados iguais, tá? Esse lado e esse lado são iguais. Ele deu uma circunferência aqui dentro, deu esse triângulo aqui, ó. Deu o valor desse raio aqui, tá? Que é o quê? O raio 3 raiz de 3. Nós aprendemos que em uma figura circunscrita, o raio é igual a apótema. Legal. Então, o raio é 3 raiz de 3, tá? Ele quer saber o quê? A medida do lado. Como é que você vai fazer isso aí? Você é só lembrar daquela fórmula que nós já fizemos do triângulo inscrito lá, ó. O lado de um triângulo equilátero é 2 vezes o r raiz quadrada de 3, ou 2r raiz de 3, tá? Essa é a formulinha. É só substituir, pessoal. Aplicação de fórmula que vai cair na prova. Lado é igual a 2 vezes. Quanto que vale o raio que ele já deu? 3 raiz de 3, ó. Entre parênteses está aqui, pessoal. 2 que multiplica 3 raiz de 3 vezes a raiz de 3, que é da fórmula, tá? Então, aqui eu tenho 3 raiz de 3, que é o raio, e fora eu coloquei a raiz de 3. Agora é só resolver, ó. L é igual 2 vezes 3 dá 6, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 9, 6 raiz de 9. Vou melhorar um pouquinho no nono ano. L é igual 6 vezes raiz de 9 é 3, 6 vezes 3, 18. Matamos a questão. Cada lado desse triângulo equilátero tem 18, mas nono ano não podemos esquecer que essa figura aqui embaixo está dividida em duas partes. Portanto, se o lado vale 18, metade aqui vale 9, tá? 9 aqui, 9 aqui. Os outros dois já tem 18. Tudo bem? Então, essas foram aí as duas primeiras questões que nós fizemos aí para revisão, tá ok? Não esqueçam que essa revisão vai cair na prova. Já está aí bonitinha para vocês, tá? Fizemos aí a primeira questão achando o raio e o comprimento da circunferência. Essa segunda questão aqui, ele queria saber somente o lado. A fórmula é 2r raiz de 3, só substituímos. O lado é igual a 2 vezes o raio, que é 3 raiz de 3, vezes a raiz de 3 da fórmula. Eu multipliquei 2 vezes 3, que são 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, como raiz de 9 é 3. 6 vezes 3, 18. E matamos esta questão. Que maravilha!